que será o profeta do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Aplaudo o Senhor Jesus mais uma vez. Amém. A palavra está com o pastor Rodrigo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Meus amados, é com muito amor, com muito carinho que eu desejo saudar a cada um de vocês com a paz do Senhor. Por bondade, você que trouxe, tem a sua Bíblia em mãos, abra ela, ou até mesmo ligue ela. Se você desfruta de algum aplicativo, como eu, por exemplo, no relato de Mateus, capítulo de número 4. Bem fácil de encontrar. Abra o Novo Testamento, de pronto você vai se deparar com o relato evangelístico de Mateus, 4º capítulo. Localize apenas a leitura do versículo 1, 2, 3 e 4. Relato de Mateus, 4º capítulo, pronúncia do versículo 1 ao versículo de número 4. Meus queridos, eu não tenho dúvidas que o nosso Deus é conosco aqui nessa noite. Está escrito: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, meus amados, antes de advogar uma passagem, um cenário, um assunto para todos nós aqui, eu preciso e quero continuar todas as vezes que aqui venho apresentando a minha gratidão a Deus pelo privilégio de cultuar com os irmãos e tentar ser útil ao reino do nosso Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Saio da minha casa em paz, ali em Suzano, e em paz aqui estou para declarar que só o Senhor é Deus e não há outro, irmãos. Quero também aqui apresentar minha gratidão a Deus pela vida do meu amigo, o Rabone da 4ª divisão, Doutor Gilson, um amigo de muitos anos, um pastor que eu tenho um apreço. Como ele disse, a gente tem uma amizade também nos bastidores. A gente vai batendo tanto papo sobre a Bíblia e as Escrituras que sempre a gente sai com esboço, né, pastor? O pastor manda uma porção de lá, eu mando uma paraxá daqui, aí a gente vai construindo, sempre fica com o esboço pronto. Obrigado, viu, meu amigo? Como sempre, meu coração se alegra muito quando recebo esse convite tão carinhoso e tão honroso. Deus abençoe a sua digníssima esposa, Deus abençoe a toda a igreja, a cada servo, a cada serva, a cada agente do reino de Deus, aos amigos que nos recebem com muito amor, com muito carinho, que Deus ainda hoje possa presentear a sua casa e a sua família. Também estou muito, mas muito feliz em rever um lindo casal de amigos aqui, Doutor Anderson e Doutora Lu. Que honra, que privilégio, estou muito feliz com vocês aqui, viu? Principalmente vendo as gêmeas, né? Que elas são gêmeas, né? Obrigado, viu? São pessoas que eu tenho um amor, um carinho,
um respeito muito grande. É da família, né? Na verdade, essa é a ideia, são da família. Deus abençoe, viu? Continuam lindos, né? Deus abençoe também pastor Wilson, meu amigo. Se o senhor não der glória hoje, ninguém dá, hein? Diene, minha amiga, Deus abençoe, viu? A todos que aqui também revejo, amigos que aqui faço. Queridos, quantos ouvidos estão na dispensação de uma palavra de Deus aqui? Antes de introduzir a este bate-papo sobre as Escrituras Sagradas, é bom lembrar que hoje nós estamos congratulando e festejando um divisor de águas na história da igreja. A título de informação, hoje nós estamos comemorando 504 anos da Reforma Protestante. Quando tudo parecia perdido, queridos, um monge por nome de Martinho Lutero, ele se reportou ao texto que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, a dizer que o justo viveria pela fé. E Lutero, possuído e inspirado por Deus, tenho convicção disso, foi a Wittenberg e pregou 95 teses naquela porta e lançou as 5 solas. Quando a Igreja Católica passava por um processo muito complexo, declarando que uma alma só poderia ser resgatada do purgatório ou salva com pagamentos de indulgências, Martinho Lutero, ele vai declarar as 5 solas, e a palavra sola vem do latim exclusivo ou único, e ele libera que a salvação só tem 5 vias: pela glória de Deus, pela pessoa de Jesus Cristo, pela fé, pelas Escrituras Sagradas e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh glória! E hoje nós estamos aqui também desfrutando dessa proposta de Martinho Lutero. E dentre as 5 solas, uma das tais é declarar sole Christus, que a salvação é somente e exclusivamente pela pessoa do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. E nessa noite eu gostaria de falar sobre o líder dos líderes, o referencial dos referenciais. Aquele que não houve, não há e não haverá ninguém semelhante ou igual a ele, que é a pessoa do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Quantos creem que Jesus é o único e exclusivo no nosso meio? Oh glória! A verdade é que a passagem que eu sugeri não é novidade para nenhum dos senhores e das senhoras. Penso eu que é chover no molhado. Ao abrir a Bíblia no relato evangelístico de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a seguir, logo você retorna ao cenário de quando a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é conduzido pelo Espírito até o deserto, para ser tentado pelo diabo. Tenho convicção que a maioria de todos vocês já pregaram sobre isso, já pensaram sobre isso, já falaram sobre isso, mas permita-me lhe convidar a uma releitura e alguns pontos que eu enxerguei em uma nova interpretação. Quando nós trazemos à memória a proposta do Antigo Testamento, principalmente no que diz respeito à ideia do porvir do Filho de Deus de uma forma encarnada na terra, os impérios daquela época ouviam as tais profecias escatológicas acerca da ideia que o Filho de Deus viria à terra. Seja o império egípcio, o império sírio, o império da Assíria, o império babilônico, o império grego, todos eles paravam, emprestavam o seu tempo
meu professor Gilson, para ouvir detalhadamente a inspiração que vinha do povo hebreu, do povo israelita, do povo judaico, que um dia o Filho de Deus viria à terra, que o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo separado, ungido, ele viria à terra, ele peregrinaria, ele estaria com os teus pés em nosso meio. Só que qual era a interpretação que o mundo antigo tinha da vinda do Messias, do Filho de Deus? Provavelmente ele virá, Anderson, em uma carruagem de fogo, esculpida, detalhada e banhada a ouro. Ele virá de uma forma glamurosa, gloriosa. Ele virá cercado de anjos incandescentes. Ele virá de uma forma impactante à matéria humana. Provavelmente o céu ocorrerá apresentando um estrondo gigantesco, vai se rasgar de ponta a ponta. Sul, norte, leste, oeste vão ouvir a vinda do Filho do Deus dos hebreus, dos israelitas, dos judeus. Porque se ele é o Filho do Criador de todas as coisas, a apresentação, a forma, o método, a ideologia da vinda do Filho de Deus virá de uma forma gloriosa, impactante e estrondosa. E todos eles agora apontam as suas ideologias, filosofias e preconceitos e conceitos sobre a vinda do Filho de Deus, olhando para o alto, olhando para cima. Só que enquanto eles esperavam a vinda do Messias pelo alto, Jesus vem por baixo. Enquanto eles olhavam para cima, Jesus vem pela parte de baixo. Qual é o lugar, a estação, a rota, o GPS que o céu escolheu? O ventre de uma camponesa, virgem, humilde, pobre e simples da antiga Judéia. Enquanto eles pensavam que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, é e há de vir, viria de uma forma estrondosa e gloriosa, Jesus escolheu e decidiu uma forma humana, simples e humilde para se revelar. Oh glória! E quando Jesus vem nessa proposta, ele já vem quebrando todo tipo e aspecto de protocolo, do pensamento da filosofia do mundo antigo. Porque os gregos, na sua batalha de titãs, de divindades e deuses, eles olhavam para deuses que se vangloriavam e ostentavam a sua performance poderosa, gigantesca. Então jamais era aceitável no vocábulo do Deus Criador dos céus e da terra uma vinda simples, pobre e humilde. Mas foi esse protocolo que o céu escolheu para agir numa matemática antagônica, na contramão daquilo que o homem esperava. Porque Deus continua agindo assim, queridos. Você está esperando de um lado, ele vem do outro. Você está esperando de cima, ele já está aí do seu lado aqui embaixo. Oh glória! Deus é perito, especialista em trabalhar em pormenores, em detalhes, em lugares que nós não olhamos e observamos. E quais são as primeiras estações que o Filho de Deus vai passar? Todas as estações que era inadmissível no pensamento do mundo antigo, para que uma divindade viesse peregrinar na terra. Ventre de um ser humano, impossível. Se ele é Deus, é ele que gera e não é gerado por ninguém, é ele que cria e não criado por ninguém é. Qual é o próximo lugar que ele vai passar? Pelo tanque batismal, pelo nome de Rio Jordão. E o Jordão naquela época eram as águas que nenhum príncipe,
Nenhum rei, nenhum sacerdote queria se sujeitar. Águas escuras, sujas e barrentas. E é lá que Jesus passa. Terceiro lugar que Jesus vai encontrar, um deserto. Por que é que um Deus, uma divindade, o Todo-Poderoso, tem a necessidade de se sujeitar a um deserto? Então Deus escolheu a via que age na contramão daquilo que eles estavam esperando. Eu acredito que ainda essa semana Deus pode te surpreender. Eu não quero anular, apagar, ou deixar de lado a sua fé depositada em alguém, alguma coisa, em alguma circunstância. Mas não é que Deus não pode vir por aquilo que você acredita, mas Deus, Ele é poderoso para te surpreender e escolher outra rota, outra estação, outra circunstância, outro caminho, outro método para te visitar e continuar te abençoando. Quem crê nisso, levante a sua mão direita ao céu e diga glória a Deus. Oh, glória! Jesus, no momento que antecedeu a mensagem dessa noite, aonde ele está? Indo de encontro ao seu primo por nome de João, aquele que batiza. É só você retornar e retroceder ao relato evangelístico de Mateus, capítulo 3, versículo 14 a seguir. O clássico. É o encontro da graça com o pecador, do justo com o injusto. Jesus vai de encontro a João, aquele que batiza. João observa, vê o cordeiro dos cordeiros, aponta para ele e declara: eu não sou digno de retirar, remover a sandália que calça os teus pés. Sou eu que tenho que ir até o Senhor, mas é o Senhor que está vindo até a mim. E Jesus diz assim: fique em paz, João, é necessário que se cumpra a justiça. Jesus vai se sujeitar ao batismo nas águas. O céu se rasga. 400 anos de silêncio aproximadamente agora são abertos. E Deus aponta para Jesus e diz assim: eis aí o meu filho que eu tanto amo. E após o céu selar, condecorar e credenciar a Cristo com a paternidade do céu, capítulo 4, versículo 1, é claro que ele foi conduzido pelo Espírito até o deserto para ser tentado. E aqui nós iniciamos a mensagem e algumas lições que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Olha que interessante, quando nós falamos de deserto, e quando se fala de deserto, possa ser que alguém já logo pensou: pregador, novamente falar de deserto? Parece que eu nem saí de um, já vou entrar no outro. Calma, respira. Tem coisa boa da parte de Deus vindo aí. Quando nós olhamos para esse cenário da tentação, eu gostaria, num paradoxo, de lembrar de alguém também que esteve num cenário de tentação. Nós poderíamos, em um antítipo, teologicamente falando, lembrar do primeiro Adão e do segundo Adão, como Paulo disse aos Romanos no capítulo 5. Que por um entrou o pecado, mas pelo outro entrou a justiça. O primeiro Adão está lá no laboratório da formação dos céus e da terra, lá no Éden. Todos nós conhecemos a passagem. O segundo Adão está aqui no cenário dessa noite, é o nosso Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 1 a seguir. E o que nós começamos a aprender nestas comparações dos dois cenários de tentação? O primeiro Adão está no lugar de delícia e prazer. Porque a palavra Éden, no vocábulo hebraico, dá a ideia de delicioso e prazeroso. Porque é impossível você
não sentir algo delicioso e prazeroso no lugar aonde Deus está. Só repito uma vez. É impossível você não sentir algo delicioso e prazeroso no lugar que Deus está, no lugar que Deus habita, no lugar que Deus visita. O Éden era delicioso e prazeroso de se estar, porque Deus estava lá, Deus habitava lá, Deus descia lá. Só que o segundo cenário, com o segundo Adão dessa noite, é um deserto escaldante, o deserto de Jericó, geograficamente falando. É o deserto que dói, machuca, desgasta, mutila a sua pele, o seu corpo, a sua alma. E aqui nessa comparação nós podemos aprender algumas lições. No primeiro cenário da tentação, Adão não está sozinho, ele está acompanhado. No segundo cenário da tentação, Jesus está sozinho e não está acompanhado. No primeiro cenário da tentação, Adão está suprido, abastado e regozijante. No segundo cenário da tentação, Jesus está sem ter o que comer, o que vestir e para onde ir. No primeiro cenário da tentação, Adão, sendo homem, quis ser Deus. No segundo cenário da tentação, Jesus, sendo Deus, se manteve homem. Oh glória! No primeiro cenário da tentação, Adão perdeu porque pensou no que poderia ganhar. Adão perdeu porque ficou pensando no que ele poderia ganhar. Agora, no segundo cenário da tentação, Jesus venceu porque ele ficou pensando no que ele poderia perder. No cenário da tentação, não se esqueça que você pode perder. No cenário da tentação, não se sujeita aos pensamentos somente do ganho, do lucro, daquilo que pode acontecer. Mas nunca se esqueça que no cenário da tentação você pode perder e muito. Adão está pensando, eu posso ganhar isso, eu posso ganhar aquilo, eu posso obter isso, eu posso obter aquilo. Já Jesus pensou e decretou, vou perder. Eu vou perder muito mais do que eu vou ganhar. No primeiro cenário da tentação, Deus não era suficiente para Adão. Adão não estava satisfeito com a presença do Senhor. Só a presença de Deus não bastava, ele queria algo mais, ele desejava algo além. Porque só Deus não supre a minha necessidade, só Deus não me basta, só Deus não me completa. Mas no segundo cenário da tentação, Jesus já sabia, ainda que eu não tenha A, ainda que eu não tenha B, a presença de Deus supre a minha necessidade. A presença de Deus é o meu alimento. Ainda que eu não tenha nada, se Deus estiver comigo, eu tenho tudo, eu tenho tudo, eu tenho tudo. Que a presença de Deus venha ser o nosso maior alimento. Que a presença de Deus venha ser aquilo que te preenche na maior parte da sua vida. Quem é grato pela presença de Deus, irmão? Quem é grato pela presença do nosso Deus? Oh glória! Oh glória! No primeiro cenário da tentação, Adão estava no paraíso e foi para o deserto. No segundo cenário da tentação, Jesus estava no deserto e depois foi para o paraíso. Quem veio para o culto, diga glória a Deus, irmãos. Sequenciando. Primeira lição que eu gostaria de deixar aqui para vocês.
antes de Jesus ser conduzido pelo Espírito até o deserto para ser tentado, a Bíblia vai informar que ele foi batizado nas águas e o céu liberou um título paternal para ele a dizer: eis aí o meu filho que eu tanto amo. Ou seja, Jesus não era órfão, Jesus não era indigente, Jesus não era um filho bastardo, Jesus tinha um pai. Porque não foi homem, não foi sacerdote, juiz, profeta, legislador, não foi nenhum rei da terra que disse: é o meu filho. Foi o céu que rasgou 400 anos de silêncio e disse: é meu filho, é meu filho, é meu filho, é meu filho. E o que nós podemos aprender aqui, igreja? Quem é conduzido para o deserto não é o órfão, não é o bastardo. Deus só conduz para o deserto quem é filho e quem é filha, quem é filho e quem é filha, quem é filho e quem é filha. Se você está passando por um deserto, relaxe e respira. Isso é a maior prova e declaração que você tem um pai, que Deus te separou como filho, que Deus te separou como filha. Quem está no deserto tem a paternidade do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Oh glória! Oh glória! Quem olha para nós no deserto e não tem uma visão espiritual, ou não conhece a paternidade do nosso Deus, possa ser que pense assim: está no deserto, sofrendo, adoecido, prejudicado, falendo. Não, não é porque você foi abandonado. Quem está de fora diz assim: está no deserto porque Deus esqueceu, está no deserto porque perdeu a fé, está em pecado, está no deserto porque as promessas se acabaram. Mentira! Só foi para o deserto porque Deus separou e disse: é meu filho, é minha filha, é meu filho, é minha filha, é meu filho, é minha filha. Oh glória! Só vai para o deserto quem é filho e quem é filha. Com amor, respeito e carinho, diga à pessoa que está do seu lado: se você está no deserto, Deus é teu pai. Ninguém deu glória, né? Mas tudo bem. Está passando por um deserto terrível e não deu glória, né, irmão? Ele não vai como bastardo, pastor. Ele não vai como indigente. Ele não vai como órfão. Quando ele chega no deserto, ele já entra como filho. O deserto conhece o Filho de Deus. Não é o Filho de Deus que conhece o deserto, mas é o deserto que conhece o Filho de Deus. Não é você que está conhecendo o deserto. É o deserto que está conhecendo os filhos e as filhas que Deus separou para pastorear, apacentar e para cuidar. Oh, glória! Primeira lição: quem vai para o deserto é quem é filho e quem é filha. Porque esse título você recebe antes de entrar no deserto. Não é durante o deserto, não é após o deserto, é antes do deserto. E agora Jesus está 40 dias e 40 noites consagrando. E a Bíblia informa que após 40 dias de consagração, viu o tentador, se revela, se apresenta para tentar a Jesus. Não é durante os 40 dias, é após os 40 dias, sem comer. Agora pensa comigo, senhores e senhoras. Tenta imaginar alguém 40 dias sem comer. Tenta imaginar, Vitor. Irmão, você toma café às 9 da manhã, 9h32, você já está olhando no relógio e perguntando: não tem nada para beliscar aí, não? E quem pensa assim está aqui no nosso meio. Não é assim, Anderson? Você toma aquele café abençoado. A próxima parada é na onde? Na padaria. É verdade.
fica 24 horas consagrando, apesar que hoje em dia está difícil encontrar esse tipo de matéria-prima, né? Quando você sugere o café da manhã, o povo já cai de joelho pedindo misericórdia. Por isso que na comunidade terapêutica é decreto, né? A cozinha nem abre, nem funciona. Irmão, é decreto, é jejum. Manifesta todo tipo de ser nessa hora, irmão. Toda legião, toda casta, toda raça que está ali guardada as 7 chaves, estoura o baú e sai para fora. Mas o que eu quero pensar com você e imergir no cenário de N? 40 dias sem comer. Tenta imaginar a estrutura física de Jesus, a que estado chegou. São 40 dias, amigos, sem comer. Imagina quantos quilos Jesus perdeu. Ficou fraco, abatido, anêmico, desfalecido, psicologicamente, sentimentalmente, emocionalmente. E é comprovado psicologicamente falando que uma das áreas que mais afeta o ser humano é quando ele está com fome. Quer conhecer alguém irritado, nervoso, perdendo a espiritualidade do nível hard? Ele cai para o nível leve rápido. Deixa ele sem comer. Você toca nele, parece um cão de briga. Já quer morder. Isso é comprovado psicologicamente falando. A psique humana explica isso. Quando o organismo padece de uma necessidade alimentícia, você tem reações emocionais. Agora imagina, senhores e senhoras, 40 dias sem comer. A estrutura que Jesus estava, anêmico, abatido, desfalecido, esgotado. E é nesse momento que o vil tentador se apresenta a ele. É após os 40 dias da consagração. E aí ele vai sugerir a Jesus o texto que nós lemos. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E quais são as lições que nós podemos extrair daqui? Jesus poderia transformar não só a pedra em pão, mas a pedra numa padaria, se ele quisesse. Em milhares de fornos com pães assados, ele é Deus. Mas qual é a primeira lição que eu enxerguei aqui, eu aplico na minha vida, para minha sustentação na jornada em Cristo Jesus? Jesus nos ensina a lição de resistir à tentação sem ter que provar nada para ninguém. Jesus nos ensina a resistir à tentação e não se sujeitar à tese do glamour e do holofote. Jesus estava ensinando ao diabo: eu não preciso transformar esta pedra em pão para mostrar quem eu sou. Eu não preciso transformar esta pedra em pão para você ver o que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer. Jesus estava nos ensinando, mesmo você tendo fome, você não precisa provar nada para ninguém. Oh glória! Oh glória! Resista à tentação sem ter que provar nada para ninguém. Jesus estava dizendo: eu estou com fome, eu não tenho alimento, mas eu não preciso provar nada para você. Porque independente se eu transformar a pedra em pão ou não, eu sou filho de Deus, não por aquilo que eu provo para você, mas por aquilo que Ele disse que eu sou. Oh glória!
Porque senão nós vivemos da síndrome de ter que provar alguma coisa para alguém. Eu tenho que provar que eu tenho que provar que eu sou, eu tenho que provar que eu faço. Mas Jesus estava nos ensinando no primeiro cenário que ele se sujeitou de desgaste. Você não tem que provar nada para ninguém. Se você tem ou não tem pão, se você padece ou não padece, se você sofre ou se você não sofre, você não precisa da aprovação de ninguém. Você é filho e é filha porque Deus disse que você é filho e que você é filha. Levante as mãos aos céus. Receba esta palavra, igreja Adonai. Você não precisa provar nada para ninguém. Não deixe esse sentimento corromper a tua alma. Você pode estar passando necessidade, você pode estar passando fome, e o inimigo dizendo: e aí, não vai provar nada para ninguém? Não, você é filho e você é filha, porque Deus disse que você é. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que provar que Deus é poderoso na sua vida, ou que Ele realizou, vai realizar. Ele fazendo ou não fazendo, você é filho e você é filha. Oh glória! É isso que o diabo queria, pastor, na primeira tese. Prova para mim que você é filho de Deus mesmo. Transforma aí, ó. Mostra o que você pode fazer. Dá um show de glamour. Filma, faz selfie. Chama os holofotes para ver a grande produção do filme, transformando pedra em pão. Aí Jesus, desfalecido, cansado, com fome. Não, eu não tenho que provar nada para você. Eu já cheguei aqui, filho. Eu já cheguei aqui, filha. Eu já cheguei aqui, filha. Eu já cheguei aqui, filha. Oh glória! Oh glória! Ele está aqui nessa noite. Glorifique a Ele, bendiga a Ele. Cai por terra todo pensamento de falência, de vergonha. Cai por terra todo complexo de inferioridade. Você não deixou de ser filho e você não deixou de ser filha. Oh glória! Oh glória! Oh glória, glorifica, bendiga a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Ele é o teu Pai. Obrigado, Jesus, por me ensinar que eu não tenho que provar nada para ninguém. Obrigado, Jesus, porque antes de eu chegar no deserto, o Senhor já tinha me separado como filho. Oh glória! Jesus nos ensina, igreja, a resistir à tentação de ter que provar quem nós somos. Segunda lição, quem está no culto ainda, diga glória a Deus. E essa foi para tomar a garapa. A sua falta de pão não diz nada ao teu respeito. Só dois ali ameaçou um glória a Deus e um aleluia, irmão. A sua falta de pão não diz nada ao seu respeito. E eles é tudo penteca, irmão. Deixa da glória aí. É tudo pregador. A sua falta de pão não diz nada ao teu respeito. Viu o que ele está passando? Viu o que ela está passando? E daí? E daí? O céu continua olhando para você como filho e como filha. Oh glória! Está gemendo, está sofrendo, está doente, está morrendo,
Isso é o pensamento de quem não conhece a paternidade. A sua falta de pão não diz nada ao teu respeito. A avaliação da terra não corrobora com a avaliação do céu. A aprovação da terra não tem nada a ver com a aprovação do céu. O martelo da terra não tem nada a ver com o martelo do céu. A tua falta de pão não diz nada ao meu e ao teu respeito. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Eu fico imaginando o dia que Pilatos teve uma audiência com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Lu, dizendo assim: sou eu que tenho ordem para mandar te prender e te soltar. E agora você está comigo na minha sala, no meu auditório, no meu escritório, na minha bancada. É um pensamento de hipérbole, paralelo, não está no texto, é um pensamento para a gente entender. Eu fico imaginando, olhando para ele, Jesus, e pensando assim: você chama isso aqui de sala? É isso aqui que você chama de sala? Um dia você vai olhar para o meu trono. Você chama esse espelunca aqui de sala? Você se vangloria desse banco, dessa cadeira, desse bordado aí? Um dia você vai ver o que é a sala das salas. Um dia você vai olhar para o trono dos tronos. Um dia você vai ver a minha glória. Oh glória! Oh glória! E daí que está faltando pão? E daí que você está padecendo? Isso não diz nada ao meu e ao teu respeito. Filho e filha passa fome, filho e filha passa necessidade, mas a necessidade não te isenta de ser filho e filha, mas sendo filho e filha você passa a necessidade. Oh glória! Só continua louvando, adorando, cultuando ao Senhor. Repito, só continua louvando, cultuando e adorando ao Senhor. Para você dar um glória fervoroso. Meler David, o rei Davi. Primeiro relato do Samuel, capítulo de número 16. Todo mundo conhece o cenário. Olha que interessante. Quando Davi estava levando marmita para os teus irmãos, ele ouviu uma oportunidade, que estava tendo uma guerra, e quem vencesse aquela guerra iria ser beneficiado de alguma forma. Ir levar a marmita gerou a oportunidade para ele. Quando Davi venceu ao gigante Golias, o que isso produziu a ele? Que ele ficasse conhecido perante todo o território de Israel. Mas o rei só mandou chamar Davi quando ele estava tendo um problema, quando ele estava sendo possuído por um espírito maligno. E o rei Saul disse assim: traga aquele que toca, que tange bem a harpa, que louva. O que levou Davi a conhecer o rei? O louvor. O que levou Davi a conhecer o rei? O louvor. Não foi a marmita que ele levou para os irmãos, não foi o gigante que ele venceu, mas foi tocar a harpa e louvar ao Senhor. Então o que te leva a se aproximar do rei é você continuar louvando, 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 louvando. Vou ficar nisso para você regozijar. Continua louvando, 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 que o rei vai mandar te chamar. Glória! Oh glória! Terceira lição que eu aprendo, que hoje a gente vai ficar só na primeira proposta do inimigo. A ideia de transformar a pedra em pão. É só aqui que a gente vai ficar. Terceira lição que eu aprendo: estar sem pão não te remove da paternidade.
estar sem pão não te remove da paternidade. Ficar sem pão não faz com que Deus remova a paternidade que Ele declarou sobre a mim e sobre a sua vida. Saia daqui crendo nisso. Estou sem pão, mas continuo sendo filho. Estar sem pão não te remove da paternidade. Lembrando que todo pai deixa traços nos filhos. E quais são os traços que ficam em nós porque a gente não pede a paternidade? Estou sem pão, mas alguém olha para mim e diz assim: tem algo diferente ali. Estou sem pão, mas continuo buscando ao Senhor de todo o coração. Estou sem pão, mas não me prostro e não me rendo ao mundo. Estou sem pão, mas a minha fé eu não troco, eu não vendo, eu não negocio. Estou sem pão, mas o mundo olha para mim e vê alguém que ainda brilha, porque tem traços de paternidade divina. Oh glória! Oh glória! Estar sem pão não faz com que você perca os traços da paternidade na sua vida, meu amigo. Vamos correr. A sua identidade, quarta lição, está na palavra do Pai, não na circunstância. Repito. A sua identidade está na palavra do Pai e não nas circunstâncias. Qual é a circunstância que eu estou vivendo, Lu? Difícil, complicada. Mas a minha identidade está naquilo que Deus disse sobre mim e não nas circunstâncias que eu estou vivendo. Por exemplo, Jesus está agora aqui nesse cenário vivendo uma circunstância difícil, desgastante, tenebrosa, opressora. Mas uma palavra já havia sido liberada 40 dias antes. E qual é a palavra? É meu filho. Então a minha identidade não se baseia nas circunstâncias que eu vou viver. A minha identidade se baseia naquilo que Deus disse lá atrás sobre a minha vida. Então, quando você pensar em desfalecer pela circunstância atual que você está vivendo, engata uma ré, olha no retrovisor e se lembra daquilo que Deus disse, e não daquilo que você está vivendo. Porque a sua identidade não se baseia na circunstância, mas naquilo que Deus disse. E o que Deus disse ao teu respeito é que a vontade dele é boa. É boa. É boa. Quem já viveu o bom de Deus já era para estar dando glória, mas tudo bem. Que a vontade dele é boa. É agradável. Quem já viveu o agradável era para regozijar. E é perfeita, é perfeita, é perfeita, é perfeita, é perfeita. Oh glória. Continuemos aprendendo. Quinta lição. Deus já havia dito que Jesus era filho. Logo, Jesus não precisa de pão ou qualquer outra coisa para entender a sua identidade. Isso é profundo, hein, queridos? Deus já havia dito que Jesus era filho. Logo, Jesus não precisa de pão ou qualquer outra coisa para entender a sua identidade. E se você parar para pensar hoje, o que é que te leva a acreditar que você é filho de Deus? É o que Ele disse ou o que Ele te dá?
É o que ele disse ou o que você tem? Vocês vieram hoje? Oh, glória! Eu fiquei pensando nesse texto, relendo, apreciando, me sujeitando só aqui a pensar, pastor, nessa proposta de transformar pão em pedra, pedra em pão, melhor dizendo, e a pedra se tornando pão. Eu fiquei pensando, ofertei um tempo nesse texto, e são lições que eu preciso compartilhar com vocês. Deus já havia dito que Jesus era filho, logo Jesus não precisa de pão ou qualquer outra coisa para entender a sua identidade. Porque quando eu avalio aquilo que Deus disse sobre mim, me baseando nas circunstâncias, eu anulo aquilo que Jesus disse sobre mim. Então Deus já disse que você é filho. Não importa o pensamento que venha de lá para cá, Deus já disse que você é filho. Deus, ele separou 5 grupos para chamar como filho. 5 grupos na história bíblica. Primeiro, Israel, por escolha. Segundo, por criação, anjos e nós. Terceiro, a igreja por adoção. E quarto, Jesus por legitimidade. São 5 grupos de filhos na história bíblica. E só de saber que eu estou incluído, já era para mim fazer um culto de ação de graça. Parece simples, mas isso é para quem é filho. Só de eu saber que Deus, irmão, olhou para o latão de lixo e disse assim: eu quero você como meu filho. Já era um culto de ação de graça. Dá uma olhadinha para o lado e diz assim: você é feliz por ser filho de Deus? Tem uns que ainda não são, né, irmão? Mas de repente você ficaria feliz se fosse filho de um sheik lá em Dubai, herdando, Anderson, todo o petróleo. Lógico que eu ficaria feliz também, é óbvio. Vírgula! Mas a maior felicidade tem que vir sabendo que nós somos filhos de Deus. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Ainda no cenário de transformar a pedra em pão. Por que é que o inimigo, o diabo, ele sugere transformar a pedra em pão? É porque no deserto da antiga Palestina, você pode até estudar, pesquisar, as pedras elas eram afoguentadas devido ao sol escaldante do deserto. E o pão do mundo antigo, que é o mesmo pão árabe até os dias de hoje, é uma massa que parece pedra afoguentada. Tenta imaginar a esfirra do H lá. Não tem o H lá, que você come esfirra lá? Não vou fazer propaganda deles aqui não. Não vou fazer. Não. Não estão abençoando, né, pastor? Não vamos fazer propaganda. Sabe quando você compra lá? Tem o desenho do bigodinho lá? Tem. Árabe lá, não tem o desenho? Você sabe. Imagina aquela esfirra sem o recheio. Um pouco maior. Era aquilo ali o pão na época de Jesus. Então de longe, quando você olhava a pedra afoguentada, se você não tomasse cuidado, você não sabia discernir se é pedra ou se é pão. Se é pão ou se é pedra. Quem está no culto já pegou. É verdade, amigo. Você olhava assim, será que é pedra? Será que é pão? Será que é pão? Será que é pedra? Lembrando que aonde Jesus está? No deserto. Aonde Jesus está? Aonde?
E quais são os maiores sintomas de quem fica muito tempo no deserto? Miragem, fome, sede e cansaço. Vamos ficar na miragem. Você fica desfalecido, muito sol, muito tempo sem comer, sem hidratar. Aí você começa a não saber discernir se é pão, se é pedra ou se é pão. Toma cuidado para não comer pedra pensando que é pão. Vocês vieram hoje? Ô glória! Toma cuidado, igreja, para na sua necessidade não confundir pedra com pão e pão com pedra. E fala a verdade. Comer pão pintado não mata a fome de ninguém, né? Pega uma pedrinha lá, pinta, parece que é pão, mas não mata a fome. E se você der uma mordida na pedra, o dente quebra, a boca machuca, e você nunca mais vai esquecer disso na sua vida. Principalmente no dia de frio. Ainda mais se você não fizer um bom tratamento dentário, dá aquelas remendadas, aquelas enxertadas, bateu o frio, você já viu que o serviço não foi bem feito. Só que o que eu quero aprender com isso são as consequências de escolhas e decisões erradas. Vai passar 10, 15, 20, 30 anos, no dia do frio você... Ai, aquele dia eu dei uma mordida com força, eu pensei que era um pão. Delicioso, mas era pedra com rosto de pão. Então toma cuidado para não comer pedra pensando que é pão. Estou terminando. Pensa comigo agora. Os céus estão assistindo Jesus sendo tentado. E a Bíblia informa que os anjos vieram servir a Jesus só depois que Jesus prevaleceu. Penso eu, não está no texto, mas é uma linhagem, novamente de hipérbole para você entender. Deus olhando, os anjos ladeando ao nosso Deus e dizendo: Senhor, deixa eu levar essa bandeja e suprir a necessidade do teu filho amado. E Deus dizendo: não, vamos esperar ver qual a decisão que ele vai tomar. Vamos aguardar, porque essa decisão, essa escolha, esse posicionamento está na mão de Cristo. Ele sabe que ele tem um pai, ele sabe que eu cuido dele, ele sabe que eu nunca desamparei, ele sabe que eu nunca abandonei, ele sabe que eu nunca o deixei. Cabe a ele decidir. Se ele decidir comer pedra com gosto de pão, a bandeja não vai. Deus aguardando a decisão de Jesus. E Jesus vai fazer uma escolha, dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do nosso Deus. Oh glória! Oh glória! Para você melhorar e regozijar um pouco mais. Isso é forte, pastor Wilson. Existem dois vocábulos na interpretação para o termo palavra: logos e rema. Logos é a palavra escrita, verbalizada, rabiscada. Jesus é o logos, o verbo encarnado. Relato evangelístico de João, capítulo 1, versículo 1. E no princípio ele era o verbo estava com Deus,
E todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Porque o verbo encarnou, é escrito. Agora existe o termo rema, que está aqui nesse texto. Quando Jesus diz assim, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra ali é rema, que é a palavra revelada. Ou seja, era Jesus dizendo: o que você escreve e fala ao meu respeito não quer dizer nada. Porque todas as vezes que o meu Pai abre a boca, tem sempre uma novidade de vida vindo aí. Levanta as duas mãos ao céu, já estou terminando. Oh glória, está vindo mais uma semana realidade para todos nós aí. Levante a sua mão, eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Oh glória, erga a tua mão, meu querido e minha querida. Ainda que você não tenha comido o pão que você tem pedido ao céu, relaxa, porque todas as vezes que Deus abre a boca de encontro à sua vida, tem algo novo vindo aí. Deus não repete o milagre dele, a providência dele, o cuidado dele, a assistência dele, a advogação dele, o consolo dele. Tem algo novo de Deus vindo aí. Oh glória, creia, creia, creia. Tem novidade, tem novidade, tem novidade, tem novidade. Oh glória, oh glória. Tem pessoas que pedirão para testemunhar neste altar. Pastor Gilson, veio novidade de Deus para a minha vida. Oh glória, oh glória, oh glória. Vou te provar agora no texto que o que Deus opera é infinitamente, gigantescamente maior do que a proposta do inimigo. É só você recorrer ao texto comigo. Voltemos à Bíblia. Versículo 1, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quantos diabos tinha? Quantos diabos tinha, igreja? Está no texto, é só você ler. Está no plural ou no singular? Quantos diabos tinha? Um. Agora abra a sua Bíblia em Mateus 4, versículo 11. Olha o que está escrito. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos. Quantos diabos eram? Quantos anjos vieram? O que Deus tem na sua resistência é sempre maior do que aquilo que o inimigo oferece. É um diabo para te tentar, são vários anjos para te servir. Oh glória! É um diabo que você resiste, é várias bênçãos que o Senhor libera. É um inimigo que você não se rende a ele, e Deus levanta uma comitiva para te amparar. Oh glória! Repita comigo. Para cada inimigo. Não, isso aí ficou bom. Você almoçou bem hoje, que eu sei. Diga. Para cada inimigo que eu resisto, Deus levanta uma comitiva para me servir e amparar. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Tem bandeja do céu vindo aí.
Tem bandeja do céu vindo aí, tem. Tem bandeja do céu vindo aí. Eu sei que você está resistindo, eu sei que você não se prostrou, eu sei que você está aguentando o tranco, eu sei que você está respirando. Tem uma comitiva do anjo vindo aí para te servir, irmão. Oh, glória! Se coloque de pé nessa noite. Oh, glória!